tá? Que é importante o exercício. Quem já fez aí, depois se quiser comentar lá com um colega lá no grupo lá para incentivar a fazer, tá muito bom de fazer aquele simulado. O simulado tá gostoso de fazer. Então são questões boas lá, então não deixem de fazer não, tá? Porque senão vocês não vão aproveitar todo o tempo, não vão aproveitar tudo que a gente está querendo ajudar vocês, né? O tanto que a gente está querendo fazer para ajudar vocês aí. Eu sei que às vezes é difícil, muito aluno trabalha, né? Mas vamos puxar aquele gás lá no último, no, lá no fundo do poço, né? Puxar esse gás aí no final aí pra gente, vocês conseguirem melhorar a nota de vocês aí, né? Nem aí, né? Porque vocês vão ver que com o tempo vocês vão conseguir melhorar, isso é indiscutível. Você não tem como nem falar que não vai. Aluno que vocês estão participando da aula direto, estão assistindo a aula, fazendo as listas, vocês podem ter certeza que vai melhorar sim. Né? Vai melhorar aí bastante o rendimento de vocês aí. Depois vocês podem falar para mim depois aí se vai melhorar ou não. Beleza? Mas isso aí, não deixem de fazer o simulado não, para que e, se possível, fazer numa hora marcada, né? Faz o cronômetro lá. Quantas horas mais ou menos vocês gastam no Enem aí? 3 horas, 2 horas e meia para fazer a prova de matemática? Tranca no quarto, desliga a televisão, fecha a porta, fica sozinho lá, você e Deus lá, e a máscara, e bora fazer o simulado, beleza? Vocês viram que eu mandei o resumo já de geometria espacial, que hoje nós vamos começar com geometria espacial. Eu não mandei a lista ainda, porque hoje eu queria falar da teoria primeiro, tá? Porque geometria espacial é uma questão, é um conteúdo muito importante para nós no Enem aí, né? E eu queria falar da teoria primeiro, resolvi alguns 4 exercícios com vocês aqui, e eu vou disponibilizar a lista para vocês tentarem. Hoje nós vamos falar de cilindro e de prisma, tá? Na aula de quinta eu vou falar de pirâmide, de cone e de esfera, tá? E vou lançar a lista e vocês vão ter até na outra semana para praticar a lista aí e gente tirar dúvida na terça-feira, certo? Então vamos começar aí o seguinte. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Beleza, vocês estão vendo que a tela está em branca. Nós vamos desenvolver tudo aqui agora rapidinho aqui. E tudo que está no resumo eu vou falar aqui, tá? Só que o resumo está mais organizado, tá bonitinho, digitado, né? Aqui a gente vai rabiscar aqui, rabiscar ali, e vocês vão acompanhando aí. Quem quiser acompanhar com rascunho aí, fazer algumas anotações aí, fique à vontade, beleza? Então vamos lá. O que define geometria espacial, pessoal? A geometria espacial, a diferença da geometria plana para a geometria espacial, o nome fala. A plana, a gente trabalha com figuras planas, né? Com polígonos, com círculos, né? Plano. Duas dimensões, comprimento, largura. Não é isso? A geometria espacial vai entrar o espaço, a dimensão 3D, né? Nós vamos calcular aí volume, a capacidade de uma piscina, nós vamos calcular aí a capacidade de uma esfera, né? Nós vamos trabalhar com muitas transformações de metros cúbicos para litro, que é aquela aula que eu dei no início do curso para vocês, né? Vai usar muito essas transformações aí. Então, nós temos que estudar particularmente aí cada tipo de sólido geométrico aí importante. Como eu disse, nós vamos começar hoje com o prisma. O que seria o prisma, pessoal? O prisma é o sólido mais fácil de ser analisado, tá? Porque o prisma você vai pensar o seguinte, você vai pensar num plano, tá? Então tem um plano aí, uma mesa, tá? Sei lá. E eu vou colocar nessa mesa um polígono qualquer, tá? Um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono e o que for, tá? Eu vou desenhar um polígono mais simples de desenhar aqui, para ficar mais fácil de ser entendido. Então, vamos desenhar aí um polígono aí de 4 lados, um quadrilátero. Está desenhado um quadrilátero aí nesse polígono. Esse quadrilátero é uma figura plana. Como que eu vou transformar esse quadrilátero numa figura espacial? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso considerar um plano paralelo a este plano. Ou seja, vai ter um outro plano aqui, ó, paralelo. E eu vou fazer a projeção desse polígono da base aí até esse plano paralelo. O que seria essa projeção? Você está vendo aqui como eu desenhei um polígono de 4 vértices, um quadrilátero. Nós vamos ter A, B, C, D.
eu vou projetar todos esses pontos no plano paralelo em cima. Então, olha o que vai acontecer. Esse A' aqui vai ser a projeção do A. Esse aqui vai ser a projeção do B. Aí nós vamos ligar aqui. Estou projetando tudo, tá vendo? E vou projetar aqui. Então nós temos aí B', C' e D'. Formamos aí o nosso prisma. Então, o prisma é simplesmente o seguinte. A base, as faces opostas são paralelas, tá? O que são faces opostas? Essa base que eu vou colorir de vermelho aqui, ó, ela vai ser paralela a essa aqui. Essa base que eu vou, essa face, né, que eu estou colorindo de verde, é um retângulo, ela vai ser paralela à face oposta de lá. E a parte da frente do prisma, que eu estou colorindo de amarelo, vai ser paralelo à parte de trás. Tá? Então, um prisma é um sólido geométrico onde as bases são paralelas e os sólidos são idênticos. Se aqui é um quadrado, aqui é um quadrado. Se aqui é um triângulo, aqui é um triângulo. Se aqui é um pentágono, aqui tem que ser um pentágono. Já que eu estou trabalhando com a projeção desse plano, desse sólido na base, que é o plano de baixo, até o plano de cima. Né? Então, isso é um prisma. É o que mais cai no Enem. Cai muito. Tá? E é um dos mais simples de entender. É bem intuitivo. Por exemplo, você pode pegar um prisma que vai ser chamado de prisma hexagonal, por exemplo. O que vai ser um prisma hexagonal? É um prisma onde a base é um hexágono. É difícil de desenhar aqui, mas eu vou tentar. Você vem e faz a sua projeção lá. Ó. Então nós vamos ter aí... Finge que está igual. Vocês estão vendo que eu estou pontilhando a parte de trás, porque é a parte do sólido que eu não enxergo, né? Porque é um sólido. Se eu mostrar essa calculadora para vocês aqui, ó, vocês estão vendo essa parte, a parte de trás vocês não enxergam, por isso que eu pontilhei. Mas ela existe, né? Então o pontilhado é mostrando todas as faces. Então você pode ver que um prisma hexagonal é um prisma de base formado por um hexágono, que é a parte superior também é um hexágono e as laterais são formadas por retângulos, olha. Um retângulo, dois retângulos, três retângulos. Tem o retângulo que está escondido aqui, 4. Tem esse de trás aqui, 5. E tem esse aqui, ó. Então você está vendo que a lateral do prisma é formada por 6 retângulos, a base por um hexágono e a tampa, vamos dizer assim, por um hexágono também. É um prisma de base hexagonal. Tá? Então, o prisma sempre tem que ser a parte de baixo igual à parte de cima. Sempre. Tá? Se for diferente, já não é um prisma mais. Vai ser um tronco de alguma coisa. Ou de pirâmide ou do cone, se a base for um círculo. Beleza? E existem dois prismas importantes, que é o paralelepípedo reto-retângulo. Que esse paralelepípedo reto-retângulo, ele pode ser com medidas diferentes, ou com medidas iguais. Que vocês vão notar, claro que todo mundo já conhece, que se for medidas iguais, nós teremos aí o quê? O cubo. Né? Olha lá, eu desenhei o que eu consigo enxergar. A parte frontal, a parte de cima, que é a tampa, e essa lateral da direita aqui. Mas eu sei que existe a parte de trás, por isso que a gente pontilha, e eu sei que existe também a lateral da esquerda e a base, né? Vocês vão ver que, ó, esta base aqui, ó, ela é exatamente igual a essa aqui. Essa lateral aqui, ó, ela precisa ser igual a essa aqui. E a parte da frente, que é a parte amarela frontal, ela vai ser igual àquela parte traseira lá. Tá? É uma caixinha de sapato, é um bloco de tijolo, né? Muitos exercícios falam bloco retangular. Então, se falou bloco retangular no Enem, vocês têm que desenhar esse paralelepípedo aí, beleza? E que nós temos aqui a medida de quem? Do seu comprimento, da sua largura e da sua altura. Ó, comprimento, largura, altura. Por isso que é 3 dimensões, comprimento, largura, altura. Por isso que a gente trabalha com metro cúbico,
centímetro cúbico, milímetro cúbico, tá? A diferença do cubo é o seguinte, porque temos aí a parte da esquerda e a parte traseira e a parte de baixo. São 6 quadrados idênticos. Média A, média A, média A. Certo? Como que se calcula intuitivamente a capacidade interna dessa caixa? A capacidade interna dessa caixa é como se você pensasse o seguinte. Você tem a base, que é aquele paralelogramo lá, ó. Imagine que você consiga colocar bem fino, folhas de papel. Você vai conseguir empilhar folhas de papel aí, ó. Do mesmo tamanho. Nós estamos empilhando. Vou empilhar várias folhas de papel finas aí. Né? Vocês estão vendo que eu vou conseguir montando a caixinha. Imagine uma folha de papel bem fina, com espessura bem fina. Como que eu vou calcular o volume dessa caixa, dessa pilha de folhas de papel? Né? Você vai ver que você precisa da área da base, porque a área da base sempre manda, porque você vai continuar empilhando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se você calcular a área da base e a quantidade de folhas empilhadas, você vai conseguir formar o seu paralelepípedo, né? A sua caixa aí. Ou seja, você vai ter o volume dele. Então, como que eu calculo a área da base? Né? Entendido essa questão intuitiva de empilhar folhas para calcular a capacidade e o volume, você vai lembrar facilmente que o volume dessa caixa aqui, ó, é a área da base, que eu vou chamar de AB, vezes a sua altura. E isso vai valer para qualquer prisma. O que vai mudar? A base. Aqui, se for um hexágono, um prisma hexagonal, você vai calcular a área da base e vai multiplicar pela altura do prisma. O que é a altura do prisma? É a distância da base de baixo, da base até a tampa. Né? Você vai ter a altura aí do prisma. Então, qualquer prisma é calculado dessa forma, o volume. Você pega o que é base, calcula a sua área e multiplica pela sua altura. Né? Não aconselho ficar decorando as formulinhas aqui, porque você precisa lembrar só disso. Área da base vezes a altura, mais nada. Você não precisa lembrar que o cubo é A ao cubo, A vezes A vezes A. Que o paralelepípedo é um prisma, que é A vezes B, porque a área da base é A vezes B, vezes a altura. Para que vai decorar isso? Só lembrar da área da base vezes a altura, mais nada. Tá? Mas quem gosta de decorar a fórmula específica para o paralelepípedo, neste caso, é A vezes B, que é a medida da base, ó, A vezes B, vezes a altura C. Esse é o volume do paralelepípedo. A vezes B vezes C. Multiplica as 3 dimensões. O mesmo serve para o cubo. O cubo também vai ter a área da base, que é um quadrado. Que é A vezes A área de um quadrado de lado A, vezes a sua altura aqui, ó. Novamente, a altura é a distância da base até a tampa. Então, vezes A. Então, o volume de um cubo nada mais é que A elevado a 3. A vezes A vezes A. Né? Mas, na verdade, também é a área da base vezes a altura. Então, lembra sempre da área da base vezes a altura, que já está de bom tamanho aí. Não precisa ficar decorando isso aí, não. Agora, isso que eu acabei de calcular é a capacidade interna de uma caixa, de um bloco retangular. Na forma de um cubo, na forma de um paralelepípedo reto-retângulo, na forma de um prisma hexagonal. Você calcula a área do hexágono vezes a altura, se for desse formato. É a mesma coisa. Se for triangular, calcula a área da base, que é um triângulo. Por isso que nós aprendemos primeiro a área das figuras planas, porque vai ser usado tudo aqui no nosso curso de geometria espacial. Mas aí, o que eu calculo a área total de um prisma? Vamos supor que eu tenho um presente aí, um sabonete. Um sabonete num formato de um prisma hexagonal. Deixa eu pegar aqui. Sei lá, sabonete? Existe sabonete nesse formato? Sei não. Acabei de inventar aqui. Deixa eu ver aqui, um mais bonitinho. Aqui, ó. Vamos supor que eu consiga comprar. Tá ali, olha.
Olha um prisma aí, ó. Um prisma hexagonal. Por que hexagonal? Porque a base, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Agora imagine que eu queira o seguinte. Vamos mudar, falar sabonete, não, porque eu nunca vi sabonete assim, não. Vamos mudar, eu tenho uma caixinha de madeira, um porta-joias nesse formato. Aí eu falo o seguinte, eu preciso comprar uma tinta para pintar essa caixinha aí. Mas quantos litros de tinta eu vou comprar? Quantos ml de tinta eu vou comprar? Você está vendo que quando você colore ele... Alguém falou alguma coisa? Amanda, eu já lancei lá no grupo. Eu mando para você de novo, mas está lá no grupo já. Todas as fórmulas de geometria espacial, tudo pronto. Tudo detalhado, tá? Aqui eu só estou explicando. Mas o resumo já está prontinho lá. Depois você me manda mensagem que eu te envio de novo. Não tem problema não. Você só mandar mensagem lá no particular que eu te envio para você. Porque às vezes perde mesmo, vai conversando. Mas está tudo detalhado. Todas essas fórmulas que eu estou falando aqui, está detalhada lá. Aqui eu estou explicando elas. Continuando. Então vamos ver. Quantos ml de tinta eu vou comprar aí? Quando você pensa em pintar essa caixa, você não está trabalhando com volume. Porque você não está colocando a tinta no espaço interno da caixa. Você está colocando a tinta, você está pintando as faces do seu prisma. Ou seja, o que eu preciso então? Calcular a área total dessa caixinha. E como que eu calculo a área total dessa caixinha? Você vai calcular a área da tampa, que é um hexágono. Depois a gente vai calcular a área do hexágono. Porém, como é prisma, você sabe que se tem o hexágono em cima, vai ter o hexágono embaixo. Não é isso mesmo? Que eu expliquei para vocês o que é prisma aí. Olha lá. Vai ter a parte de baixo, ó. Também que é igualzinha a parte de cima. Então, se você calculou essa área aqui, ó, essa área aqui você vai ter também, que é a área da base. Então, você tem duas vezes a área da base, né? Base, tampa. Porém, você tem a lateral da caixa. O que é a lateral da caixa? São esses retângulos aí, olha. Esse aqui é uma lateral. Esse aqui é um retângulo da lateral. Você vai ver que vai ter aqui no canto. Vai ter a parte de trás que você não enxerga, né? Então, o geometria espacial, você tem que ter o foco nisso. Você consegue enxergar 3 retângulos de amarelo aí, que eu pintei de amarelo. Mas tem esse retângulo de cá, tem esse retângulo de cá e tem esse de cá. Então, na verdade, você tem 6 vezes a área desse retângulo aqui, ó. Né? Então, vocês vão ver que a geometria espacial, ela é intuitiva. Né? É imaginar uma caixinha, quais são os polígonos que estão sendo formados nessa caixinha. Então, qual que seria a fórmula para calcular qualquer área de qualquer prisma? A área total seria o quê? A área da base, mas tem a tampa, 2 vezes a área da base. Mais a área lateral. Ô Wagner, mas por que você não colocou 6 vezes? Porque 6 vezes é um particular para este prisma. Se vocês notarem, esse prisma aqui, ó, vamos pensar num cubo. Área da base. Ele tem 4 quadrados na lateral. Então, ele seria multiplicado por 4. Se você pensar aqui, ó, aqui vai ter 4 retângulos na lateral. Então, depende do prisma. Se eu desenhar um prisma triangular, por exemplo, vamos pensar aqui num prisma triangular. Olha lá. Você tem a área da base. Sim, 2 vezes a área da base é sempre. Mas aqui agora, a lateral dele, olha, é 1, 2, 3. Então ali seria 3 vezes a área lateral. Então eu não posso generalizar essa fórmula dessa forma, exatamente por causa dessa explicação. Mas eu posso generalizar para qualquer prisma isso aqui, ó. Área total, 2 vezes a área da base, porque sempre vai ter 2 vezes a área da base, porque é base e tampa, mais a lateral. Aí a área lateral você vai definir no seu estudo do sólido, né? Quantos retângulos vão ter na lateral. No caso aqui tem 6, no caso aqui tem 4, aqui tem 4.
Aqui tem 6, aqui tem 4, aqui tem 3, tá vendo? Depende da base. Então, a geometria espacial é simplesmente interpretação do seu sólido. Mas, quais são as formas que eu preciso para o prisma? Nada mais que essa aqui, ó. Volume, que vai ser área da base vezes altura. E a área total vai ser o quê? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Isso são as fórmulas do prisma. Tá? O que é o cobrado muito no Enem aí. O resto são variações dela. Beleza? Algum comentário, alguma dúvida, gente? Você não pode ficar pedindo apoio assim, não. É gostoso, essa matéria é uma das matérias mais boas que tem, uma das melhores matérias que tem aí de resolver exercício é essa matéria. Vamos resolver um exercício juntos aqui? Vamos ver aqui o que vocês vão achar dessa resolução aqui, ó. Aqui agora vocês não tem que fazer nada, vocês têm que acompanhar comigo a resolução. Depois eu mando esse arquivo aqui, caso alguém queira fazer de novo. Vamos aplicar isso aqui, que eu acabei de falar, em algum exercício estilo Enem. Muito bom. Me mandaram a foto do sabonete aqui com prisma hexagonal. Então existe um sabonete de prisma hexagonal. Muito bom, velho. Ô, povo bobo, gente. Aqui. Ó, um exercício ótimo esse exercício aqui, que além de geometria espacial, vai usar escala ainda, velho. Tá? Um exercício bem cara do Enem. Olha lá. A figura mostra a maquete do depósito a ser construído. A escala é de 1 para 500, ou seja, 1 centímetro na representação corresponde a 500 centímetros na realidade. Qual será a capacidade em metros cúbicos do depósito? Um exercício bem estilo Enem, né? Não tem aquele textão não, mas é um estilo Enem. Calcular o volume do depósito aí, alguma coisa aí. Então vamos lá. Seguinte. Como que eu resolvo esse exercício? Vaguinho, como que você enxerga um prisma aí? Na verdade, são 2 prismas. Você pode pensar em 2 prismas. Se você analisar bem a sua figura, olha o que vai acontecer. Se você pensar no telhado só, olha aqui, ó. Você tem a parte de baixo, que é um bloco retangular, que é um paralelepípedo, concorda comigo? E a parte de cima, você tem um outro prisma. Mas que prisma é esse, Vaguinho? É um prisma de base triangular. Olha aqui, esse triângulo aqui, ó, ele vai ser exatamente igual a esse triângulo aqui, ó. É um prisma que, ao invés de mostrar assim, ele está deitado. Mas a base é essa e a base é essa, porque as bases precisam ser paralelas. Você não pode considerar esse retângulo aqui, ó, como base, porque ele não é paralelo, tá vendo? As bases precisam ser paralelas do prisma. Então, na verdade, eu tenho 2 prismas. Qual que seria o prisma? Vamos pensar, vamos desenhar separado aqui. Eu tenho inicialmente aí um prisma nesse formato aqui, que vai ser a parte de baixo, olha lá, que é um bloco retangular, que é bem simples de calcular o volume interno dele, né? Já que aqui ele disse que é 3 centímetros, aqui ele disse que é 72 centímetros, e se você analisar aqui, ó, a altura dele é 0,9 centímetros. Espera aí que eu vou adicionar alguém que chegou aqui. Então, como eu calculo aquele volume? Aqui, pessoal. Área da base vezes a altura. Então, você tem aqui, ó, área da base, 3 vezes 7,2 vezes sua altura. Então, o volume dessa parte é 3 vezes 7,2 vezes 0,9. Vamos usar a calculadora aqui para a gente ganhar tempo, hein? Mas vocês, ó, que for estudar, vocês não usam, não. Vezes 0,9.
Então nós temos aí 19,44, o quê? Centímetros cúbicos. Eu multipliquei 3 dimensões. Tá vendo? Agora eu vou pensar no prisma, no telhado. Como que é o telhado? O telhado é formado por um triângulo na base, um retângulo na lateral, o outro retângulo da lateral, ficou torto. Eu tenho mania de tentar desenhar aqui. Ó, temos aqui esse retângulo, né? Falei triângulo. Esse retângulo aqui, nós vamos ter o retângulo do telhado de lá e nós vamos ter o triângulo de trás. Então aquele é o telhado. Como que eu faço para calcular o volume disso? Novamente, a área da base vezes a altura. Vaguinho, quem que é a base? Pessoal, vou até mudar de tela aqui para me ver a foto de vocês. Base não coloca na cabeça sempre que está embaixo, não. Tá? Porque o aluno que coloca na cabeça que base está embaixo, vai achar que isso aqui é base. Que esse retângulo aqui é base e vai multiplicar pela altura do triângulo. Vai dar errado. Prisma, as bases são paralelas. Né? Então, o nosso prisma é esse prisma aqui com base triangular. Esta aqui é a sua base. E quem que é a altura? É a distância entre as bases. Esse cara aqui que vai ser a altura. Isso aqui vai ser a área da base. Tá? Então, tira da cabeça que base está embaixo. Então, vamos lá. Como que eu vou calcular a área desse triângulo? Ué, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Nós já aprendemos que a área do triângulo lá do telhado é base. Nós já aprendemos que é base vezes a altura sobre 2. Né? Vamos chamar aqui de H, que eu já sei. Que olha aqui, o exercício já te mostrou que a altura daquela parte do telhado é 0,6. E a base, por ser um paralelepípedo, esse cara aqui, ó, é igual a esse cara aqui, ó. Então ali também mede 3. Qual que é a área da base, então? A área da base é 3 vezes 0,6, porque é o triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Então aqui vai dar 0,3, 0,9 centímetros quadrados. Porém, eu preciso da altura, né? Quem que vai ser a altura, pessoal? É a distância deste triângulo até esse triângulo. Qual que é a distância? 7,2. Ó, é o mesmo comprimento, né? Já que nós temos aqui paralelepípedo, esse cara é igual a esse cara. Então eu sei que a altura é 7,2. Qual seria então o volume desse telhado? A área da base, que eu já descobri que é 0,9, vezes a sua altura, que é 7,2. Então, nós vamos ter aí 0,9 vezes... Cala a boca. Dá 6,48 centímetros cúbicos. Mas, Vaguinho, por que centímetros cúbicos se multiplicou 2 números só? Eu não multipliquei 2 números. Esse 0,9 aqui é centímetros quadrados. Esse 7,2 é centímetros. Centímetros quadrados com centímetros, centímetros cúbicos. Tranquilo? Estão acompanhando ou tá rápido? Tá dando pra... Pode continuar? Alguém manda um sim aí ou um não aí, por favor. Show de bola. Adorei esse sim. Então vamos lá. Então eu tenho aí o seguinte. Qual que é o volume total desse depósito? Você precisa somar os seus dois blocos. 19 vezes 44 mais 6,48, que vai dar aí 25,92 centímetros cúbicos. Porém, vamos voltar para a nossa primeira aula. Grandezas, escala. Bom que a gente revisa. O exercício disse que 1 centímetro aqui, nessa maquete aí, representam 500 centímetros na realidade. Uai, mas espera aí. Se 1 centímetro representa 500 na realidade, isso aqui é a maquete. Eu calculei o volume da maquete, que é 25,92.
Então, olha lá, regrinha de 3. Se 1 centímetro equivale a 500 centímetros, 25,92 centímetros cúbicos equivalem a quantos x centímetros cúbicos? Porém, se você esquecer da dimensão, você vai errar. Aquela escala é linear. É 1 centímetro equivale a 500 centímetros cúbicos. Aquele 22 que eu coloquei lá é cúbico, é volume, é dimensão 3. Esses 25,92 é dimensão 3. Eu preciso equilibrar as nossas dimensões. Como que você vai igualar uma dimensão linear com uma dimensão volumétrica? Né? Está desequilibrado. Como que eu vou fazer para equilibrar isso? Aqui não é centímetro e aqui não é centímetro cúbico? Joga centímetro cúbico aqui, ó. Ou seja, pega essa escala aqui e eleva a 3. Beleza? Então aí você vai ter o equilíbrio de dimensões. Dimensão 3 é igual a dimensão 3. Então, na verdade, você vai ter que 1 está para 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. 0, 0, elevei ao cubo, triplico o número de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é igual a 25,92 dividido por x. Então, agora eu preciso multiplicar esse número grande aí, ó. 125 com 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 25,92. Nós vamos ter que é 324 com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Centímetros cúbicos, né? Usei a escala linear, transformei numa escala volumétrica e passei para centímetros e calculei o volume real, mas em centímetros cúbicos. E o exercício que é em metros cúbicos. Novamente, vamos revisar a matéria de transformação. Se eu tenho metro, decímetro, centímetro, se eu transformo centímetro para metro, eu vou dividir por 100. Duas casas, decímetro e metro. Mas é cúbico. É centímetro cúbico, decímetro cúbico, milímetro cúbico. Vocês viram que eu joguei o expoente 3 lá em cima? Vem aqui e joga o expoente 3. Na verdade, você tem que 100 elevado a 3 são 6 zeros. Né? Porque são 2 zeros, é como se fosse 10 ao quadrado, elevado a 3. Potência de potência, multiplico 2 vezes 3. Então, na verdade, eu preciso dividir aquele número por 1 milhão. Uai, mas aqui se tem 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Transformamos facilmente aí para 324 metros cúbicos é a capacidade desse depósito. Viu? Com que exercício excelente? Com um exercício nós fizemos geometria espacial, áreas de figuras planas, escala linear, transformamos escala linear para escala volumétrica e transformamos centímetro cúbico para metro cúbico. Em um exercício só, fizemos várias revisões aí que já passadas. E apenas o que eu disse. O que eu precisei? Área da base vezes altura. Volume de um prisma. Área da base vezes altura. Vamos imaginar, vamos pensar. Ah, Vaguinho, eu quero pintar esse depósito. Vamos ver. Vamos pintar esse depósito aqui. O que vocês fariam para pintar esse depósito? Ó, vamos lá. Vamos apagar aqui. Aqui já acabou o exercício, tá? Agora eu estou só mostrando como que eu vou pintar esse depósito. Eu quero pintar o depósito de vermelho. Vai ficar bem bonito, né? Aqui, eu vou pintar aqui, ó. Mas quem pinta está pintando a parede. Suponho, não tem janela não, tá? É só fechado. Não tem porta, não tem janela, não tem nada. A pessoa vai entrar teletransporte. Mas aqui, vamos pintar esse bloco aí. Só aquilo ali eu estou pintando um retângulo. Como que eu pinto esse retângulo aqui de vermelho? 7,2 vezes 0,9, que é a altura dele. Mas tem o retângulo, que é a parede que está aqui atrás, que você não enxerga. Né? Então, essa parede que está aqui atrás aqui,
você vai ter essa mesma área aqui. Então você vai ter 7,2 vezes 0,9 vezes 2. Beleza. Vamos pintar a parte da frente de verde. A parte da frente de verde, ó, a gente pode dividir aqui, que é um retângulo também de quais dimensões? 3 vezes 0,9. Mas aí eu vou pintar o telhado de amarelo, que é o triângulo. Nós já calculamos que é base, que é 3 vezes a altura do triângulo 0,6 dividido por 2. Porém, se ele tem a parte da frente, o depósito tem a parte de trás. Por ser um prisma, é idêntico. Então, esse resultado aqui, ó, precisa ser multiplicado por 2. Então, tá vendo que a gente vai aos poucos calculando a área. E para que ficar decorando fórmula? Você vai interpretando o seu exercício ali, calculando as coisas igual eu estou fazendo. Tá, então eu já pintei a parte da frente, a parte de trás, a lateral esquerda e a lateral direita. Tá faltando eu pintar o quê? O teto. Como que eu vou pintar o teto? Eu quero pintar o teto de preto. Olha, eu vou pintar um retângulo. Que retângulo que é esse? É um retângulo de 7,2. Porém, esse lado aqui eu não tenho, ó. Eu não tenho aquele lado pronto. O exercício não me deu. Mas teria como calcular? Teria. Você não tem um triângulo isósceles ali? Você divide o triângulo isósceles aqui. Se a base é 3, aqui é 3 sobre 2, metade. A altura você sabe que é 0,6. Aplica o teorema de Pitágoras ali que você acha essa medida x aqui, ó. Achou aquela medida, você faz o valor que você achou vezes 7,2. Aí você conseguiu pintar a parte de cá do telhado. Porém, tem a parte de lá do telhado, ó, que seria igual à parte de cá. Aí você multiplicaria por 2. Tá vendo? É bem intuitivo as questões de geometria espacial quando se fala de prisma. Não é tão complicado, não. Né? O que você precisa é ter um pouquinho de treino, um pouquinho de prática para conseguir observar toda a sua figura do jeito que pedido. E cilindro? O que é um cilindro, hein? Cilindro nada mais é que um prisma, só que é um prisma sem variações. O que eu quero falar isso? Gente, por favor, não estou falando que o prisma é um cilindro, não. Eu quero mostrar a vocês que o que você faz para o prisma, você vai fazer para o cilindro. Tanto no volume quanto na área lateral. Porque tem o mesmo formato. Só que o cilindro é um círculo na base. O prisma são polígonos, né? Que é um quadrado na base, um pentágono, um hexágono e por aí vai, né? Beleza. Mas agora, e o cilindro? O cilindro é a mesma coisa. Ele vai ter que ter um círculo na base e um círculo na tampa, né? Todo mundo já viu a lata de óleo. Aqui, ó, isso aqui é um cilindro. Ó, ele tem a base, que é um círculo, e tem a tampa, que é um círculo, né? Então é um cilindro. Mas é a mesma definição de prisma. A base é paralelo à tampa, né? A parte de baixo é paralela à tampa. Então isso é um cilindro. E isso aqui, ó, é a lateral do cilindro. Beleza? Então tudo que você aplica para o prisma, você aplica para o cilindro. Qual que é o volume dessa latinha aqui? Área da base vezes altura. Área da base vezes altura. É a capacidade interna dessa latinha. Vaguinho, e a área? O que seria a área? Você vai calcular a parte de baixo, que é um círculo, que nós já sabemos que para calcular um círculo é π vezes raio ao quadrado. Vai calcular a parte de cá, que é igual a esta, ou seja, 2 vezes a área da base, 1, 2, e a área lateral. Mas como que eu calculo o lateral de um cilindro? Se você quiser fazer sua experiência aí na sua casa, pega uma latinha de leite condensado, tira as duas bases e corta ela. E abre ela. O que vai acontecer? Vai aparecer exatamente um retângulo. É uma folha aqui. Gente, não tem uma folha nessa casa.
Será que eu consigo fazer isso aqui? Aqui, acho que dá. Vou tentar montar um cilindro com esse negócio. Olha, tem um cilindro, tá vendo? Ele tá oco, né? Ele não tem nem um círculo aqui. Ó, nem esse círculo da base e nem esse aqui. Só tem o que é lateral, que é exatamente a lateral dele. Né? Ó, isso aqui é lateral. Aí imagine que eu vou pegar e vou cortar aqui. O que vai acontecer? Vai abrir. Quando você abre, aparece o quê? Um retângulo. Ó, tá vendo? Isso é planificação de um cilindro da lateral. O que é planificação? Isso aqui eu consigo colocar na minha mesa aqui. Mas o formato do cilindro eu não consigo colocar num plano. Né? Eu não consigo apoiar toda essa lateral aqui, esse cilindro, num plano. Né? Não consigo, olha lá. Ele não fica inteiramente no plano. Mas a partir do momento que eu planifico ele, ele vai ficar todo no plano. Então, a lateral de um cilindro é um retângulo. A questão é, como que eu calculo essa área desse retângulo? Se você notar, olha aqui. Quando você forma o cilindro, você está vendo essa base aqui, ó? Ela vai formar exatamente aquele círculo da base, olha lá. Ó. Pois adoro, sabe o que eu estou lembrando aqui? Do papel higiênico. Que eu fui no banheiro para pegar o rolo de papel higiênico para mostrar isso para vocês na aula. Que foda, velho. Aqui, ó, vocês estão vendo? O círculo da base aqui, quando você planificou, ele se transforma na base do retângulo, que é o perímetro do retângulo. Correto? Então esse comprimento aqui, ó, o perímetro do círculo, desculpa. Esse comprimento aqui é exatamente o perímetro do círculo. E como que calcula o perímetro do círculo? 2π vezes o raio, né? Mostrando novamente, ó, forma o cilindro. Olha lá a reta, a linha, formando o círculo. Ó, perímetro do círculo agora, ó. Perímetro do círculo, 2πr, que é exatamente a base do seu retângulo. E quem que vai ser esse cara aqui? A altura, ó. A altura do cilindro, olha lá. A distância da base até a tampa. Abriu, é exatamente esse cara aqui, ó. Então tá vendo que você tem tudo. Tendo tudo, a gente consegue matematicamente interpretar o cilindro. Vamos lá? Agora nós vamos fazer as contas aí para a gente tentar mostrar para vocês qual é a fórmula do cilindro. Olha aí, o que eu acabei de explicar está aqui, ó. Eu tinha aqui o cilindro, a parte azul é essa parte azul aqui, essa parte de baixo é essa aqui. Olha a lateral lá sendo aberta. Essa lateral, quando se abre, se transforma num retângulo. Então, Vaguinho, como que eu calculo a área total da superfície de um cilindro? Você vai calcular a área desse círculo, que é π vezes raio ao quadrado. Esse círculo é o mesmo, que é π vezes raio ao quadrado. E falta agora calcular a lateral, né? Que é essa parte aqui, ó. Toda essa parte. Só que essa parte se transforma num retângulo. E como eu mostrei para vocês, esse círculo aqui de baixo, ó, ele vai se esticar até virar esse cara aqui, ó. Ué, mas ali é o comprimento do círculo, é o perímetro do círculo, que é calculado como? 2 vezes π vezes o raio. Né? Não é assim que a gente calcula o perímetro do círculo? Show! Agora, qual que é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui é exatamente esse aqui do lado, ó. Que nada mais é a altura do cilindro H. Então, Vaguinho, a área de cilindro vai ser o quê? Aqui vai ser 2πr, comprimento, porque é um retângulo, base vezes altura. Qual que é a área total? A área da base vai se repetir duas vezes. Então, olha lá, 2 vezes a área da base mais a área lateral. É exatamente o prisma que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, área da base,
Ó, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Tá vendo? Para que vai decorar a fórmula que eu vou mostrar para vocês aqui agora? É só lembrar que é base de baixo, tampa, mais lateral. Né? Mas para quem gosta de decorar a fórmula, eu vou mostrar para vocês a formulinha do cilindro. A área da base é um círculo, πr ao quadrado, que é 2 vezes, eu vou ter o quê? 2 vezes π vezes o raio ao quadrado. Mais a lateral. A lateral, né, a área do retângulo que eu mostrei para vocês, que é 2πr vezes h. Então eu tenho aqui, só para melhorar, para ficar mais bonitinho, eu posso fazer um fator comum. 2πr, olha lá. 2πr. O que vai sobrar? R mais h. Aqui é a fórmula para... Por que eu estou escrevendo em forma de montanha? Aqui vai ser a fórmula da área de um cilindro, para quem gosta de decorar a fórmula. E eu não aconselho, eu aconselho interpretar o cilindro. Olha. E qual que é o volume do cilindro mesmo? O volume do cilindro vai ser a área da base vezes a altura. Qual que é a área da base? É um círculo, não tem variação. Cilindro sempre vai ser um círculo. Π vezes raio ao quadrado vezes h. Então, nós temos aí o cilindro. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Eu nem li o chat aqui. Ah, foi a Isadora que falou do papel higiênico. Vamos fazer um exemplo aqui de cilindro, para a gente aplicar essa definição que eu acabei de passar para vocês aí. Olha um exercício também estilo Enem. Em uma festa, um garçom, para servir refrigerante, utilizou uma jarra no formato de um cilindro circular reto. Então, ele utilizou uma jarra. Vamos colocar a alcinha da jarra aqui para ficar bonitinho. Ele tem uma jarra aí no formato de um cilindro circular reto. O que é circular reto? É porque ele é reto, ele não tomba. Tá? A altura com a base forma ângulo de 90 graus. Tá? Se você pensar em passar o eixo aqui do cilindro, esse eixo partindo do centro forma ângulo de 90 graus. Ele não é tombado assim, olha. Tá? Isso aqui é um cilindro oblíquo. Isso aqui é um cilindro reto. Esquenta a cabeça com oblíquo, não. Pensa só no reto. Mas aí, se for pescar em oblíquo é a mesma coisa. Tá? É da base, vezes a altura. Só que a altura vai estar de fora do cilindro. Durante o seu trabalho, percebeu que a jarra completamente cheia conseguia encher 8 copos de 300 ml. Um copo, né? Se você pensar neste volume aqui, ele pode ser distribuído 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 copinhos. 300 ml cada. Considerando que a altura da jarra é 30 centímetros, a altura da jarra, base até a tampa. Qual que é a área interna da base dessa jarra? Excelente exercício. Ele vai usar volume e área ao mesmo tempo. Vamos lá. Como eu quero a área interna, o que seria a área interna? Pega aí na casa de vocês. Se vocês pegarem um copo. Não tem nada aqui não. Aqui, vamos imaginar isso aqui. A tampinha aqui. Vamos imaginar que isso aqui é a jarra, tá vendo? É um cilindro. O que é a área interna? Isso aqui, ó. É essa parte aqui com a sua lateral. Só que a jarra não tem tampa. Então aqui você não tem que multiplicar 2 vezes a área da base. Você tem uma base, que é a parte de dentro que eu estou mostrando,
mais a lateral aqui, ó. Então, neste caso, você não precisa fazer 2 vezes a área da base. Né? Porque você tem uma base só, a jarra não tem tampa. O exercício não falou, então vamos assumir que ela não tem tampa. Onde vai sair o líquido? É uma jarra sem a parte de cima. Então vamos lá. Eu preciso dar um jeito de calcular o que então? A área da base, que é essa parte de verde, mais a área lateral, que é a parte de amarelo. Né? Aqui é o suco, é aberto. Não tem tampa não, né? Não utilizou uma jarra, não falou nada. Enfim, como que eu vou descobrir isso? Para descobrir essa parte verde aqui, ó, eu preciso de a área de um círculo, que é π vezes raio ao quadrado. Eu não tenho raio. Mas eu vou descobrir o raio através do volume. Porque eu sei que essa jarra completamente cheia, até a eminência de entornar ali, ela cabe 8 copinhos de 300 ml. Logo, 8 vezes 300, 2.400 ml é a capacidade desta chapa. Ou desse cilindro. Né? Só que aí nós vamos lembrar o seguinte. Pessoal, isso aqui é medida de capacidade. ml, litro, decilitro. O centímetro cúbico, o metro cúbico é capacidade volumétrica. Você nunca pode colocar na fórmula uma capacidade, uma medida de capacidade. Você nunca pode falar que o volume do cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes altura é igual a 2 litros. Porque o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura é volumétrico. Esse 2 litros é capacidade. Não pode. Você tem que transformar litros para metro cúbico, ou centímetro cúbico, ou mililitro, ou milímetro cúbico. Milímetro cúbico. Né? Você tem que fazer a transformação. Você não pode colocar ml, litro na fórmula. Tá? Então lembre-se dessa dica também. Lembrem-se também que eu já mostrei para vocês que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Esqueceu? Anotem aí. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 centímetro cúbico é igual a 0,01 litro, que é igual a 1 ml. Vai quem precisa decorar isso? Aconselho. Aconselho. Isso aqui é importante. Tem exercício que não dá. Tem exercício que dá. Aqui, esse aqui não deu. Né? Então eu aconselho muito a decorar isso aqui. Pelo menos essas 3. Né? Ou pelo menos uma. Aí o resto você deduz. Divide por 1.000, divide por 1.000 do outro lado. Né? Mas aconselho isso aqui. Então, 2.400 ml, já que 1 ml é 1 centímetro cúbico, eu posso falar que isso aqui é 2.400 centímetros cúbicos. Tá? Mas cuidado, aqui só deu certo colocar o 2.400 porque é mililitro que ele me deu. Que é a mesma coisa que centímetro cúbico. Se ele tivesse dado, por exemplo, aqui litro, aí já não sairia igual 2.400. Né? Aqui foi, não sei se foi coincidência, se o autor desse exercício pensou exatamente para facilitar a sua vida. Mas, como 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, 2.400 ml vão ser igual a 2.400 centímetros cúbicos. Então, aqui eu posso julgar na fórmula do volume do cilindro. Qual que é a fórmula do volume do cilindro? Área da base, π vezes raio ao quadrado. Altura, 30 centímetros. Tem que ser igual ao volume dessa jarra, que é 2.400. Né? Então eu sei que π vezes raio ao quadrado vai ser 2.400 dividido por 30, né? Vai dar 80. 80 centímetros quadrados. Vaguinho, eu preciso pegar esse π, transformar para 3,14, passar dividindo, para depois tirar a raiz quadrada e determinar o raio? Porque você disse aí há pouco que eu preciso determinar o raio. Não. Eu preciso determinar o raio para achar a área da circunferência. Sim, mas a partir do momento que eu usei isso aqui, ó,
eu já achei a área da circunferência, olha lá. Π vezes o raio ao quadrado. Então tá pronto. Para que você vai dividir por π, tirar a raiz, se você vai ter que voltar de novo? Então você está fazendo um caminho aí, você está indo e voltando. Né? Então aqui não preciso do raio. Eu preciso do π vezes raio ao quadrado, que é 80 centímetros quadrados. Então eu já achei a área da base. Beleza? Agora falta a lateral. Como que eu vou pensar na lateral aí? Ué, mas já... Ah, não precisa de lateral não. Aqui, ó. Então a área interna da base. Base. Acabou o exercício. Ele não quer a parte lateral não. Ele quer só a área interna da base, né? Então você nem precisa calcular a lateral. Mais um exercício bom. Relembramos aí transformações de medidas volumétricas para medidas de capacidade. Né? Usamos a fórmula do volume do cilindro para achar a área da base. Né? Eu achei que eu li rápido ali, eu achei que tinha que calcular a área interna. Eu pulei a base. Como ele quer só a base, acabou o exercício. Para a aula de hoje, então, foi isso, pessoal. Prisma e cilindro. Vou lançar a listinha para vocês já, para quem já quiser tentar fazer alguns. Beleza? E é isso aí. Se alguém quiser comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida comigo, pode ficar aí na aula que eu tiro a dúvida. E quem já entendeu não precisa de dúvida. Boa noite.